Graça e paz! Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Estamos começando mais uma leitura bíblica. Hoje é segunda-feira, estamos aqui para ler Atos capítulo 16. Leitura de hoje, Atos capítulo 16. Já estou aqui com o meu café. Olha aí, ó, café pronto, quentinho, preparado, né, pessoal? Para a gente começar mais uma semana de leitura bíblica. Mais uma semana lendo, estudando e meditando na palavra de Deus. Olha aí, começar bem. Tô aqui de manhã cedinho, né, pra gente se animar, pra gente, né, se edificar juntos. Eu sei que você tá aí comigo, né, se edificar juntos, lendo Atos, né, continuar esse livro maravilhoso, né, pessoal? Que livro incrível, quantas histórias, quantos ensinamentos pra gente. E hoje a gente vai continuar seguindo o nosso plano de leitura. Deixa eu tomar aqui um golão. Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso plano de leitura, beleza, pessoal? Golão aqui já para começar a semana, começar esse vídeo da leitura de Atos 16. Golão. Eita, tá quente, hein? Tá quente hoje, hein? Coisa boa, hein? Tá quente pra acordar, né? Pra acordar, tirar essa cara de sono, começar a semana. Então, pessoal, lembrando que estamos seguindo o nosso plano de leitura bíblica anual, tá certo? A gente já leu vários livros nesse ano e vai ler muito mais ainda durante o ano de 2026. Então, se você ainda não faz parte do grupo de leitura, ainda dá tempo de entrar. Sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo de você entrar no nosso grupo de leitura, onde a gente vai seguindo aí o nosso plano desse ano. Esse ano a gente tem livros do Novo Testamento e do Velho Testamento também, beleza? Temos alguns profetas que a gente vai ler esse ano, vamos ler o livro de Jó ainda esse ano, vamos ler sobre a história de Davi também ainda esse ano, ó, muita coisa, hein? Muita coisa, então entra no grupo de leitura, convida também outras pessoas para entrarem no grupo, porque como eu falei, tem muita leitura ainda esse ano pra gente fazer juntos e a gente criar esse hábito de leitura, leitura anual, leitura diária, todo dia, leitura correta, né, pessoal? Meditando, refletindo, estudando a palavra de Deus. Então, se você não faz parte ainda, entra, né? Clica aqui no link que tá na descrição do vídeo, tá certo? E se você já faz parte, você nos ajuda aí chamando outras pessoas para continuar essa jornada de leitura e como é bom se edificar junto com os irmãos, não é verdade? Mais um recado, pessoal, lembrando que o resumo da semana passada, o Leia a Bíblia Cast também já está no ar, também já está aqui no canal, você pode conferir, todo domingo tem resumão, meio-dia, já tá disponível aqui, se você perdeu ontem, não se preocupe, todos os vídeos, todo o conteúdo fica aqui no canal, beleza? Então, resumão da semana passada, aconselho você a assistir. Antes de assistir aqui, ó, Atos 16, você pega o resumão também, que ajuda você a relembrar aí o que a gente estudou na semana passada, o resumão, o Leia a Bíblia Cast, que a gente já chegou, inclusive, já passamos de 100 episódios, né, pessoal? Já estamos no 101. Ontem foi o 101. Beleza? Vamos lá, então, fazer nossa leitura de hoje, Atos capítulo 16. Vamos colocar na tela. Simbora, pessoal. Beleza. Atos capítulo 16. Antes, deixa eu lembrar aqui o que foi que a gente leu, né? Eu sei que você já assistiu o resumão, né? Você já pegou comigo aí todo o resumo da semana com o Fernando Pinheiro, né? Com o João 3,16. Mas eu vou só repassar aqui rapidamente o que a gente leu, onde a gente parou na história, né, pessoal? Então a gente parou na história aqui, ó. Teve essa controvérsia, não foi? Na última sexta-feira a gente leu. Teve essa controvérsia aí com relação à circuncisão, né, pessoal? Muitos judeus querendo obrigar os gentios, né, a ser circuncidados, né, a obedecer fielmente à lei de Moisés. Tá, pessoal? Então houve essa discussão, houve esse debate, né? Se chegou numa conclusão. Tiago deixou uma recomendação também muito boa, né, pessoal? E no fim do capítulo 15, a gente viu também aí, né, a viagem. Olha aqui, cadê a viagem? Não, a separação, né? Teve a viagem, né, pessoal? Paulo e Barnabé aí, eles se separando. Também houve um problema, né? Houve uma desavença, né? Houve uma discórdia, né? Vamos dizer assim, entre Paulo e Barnabé. Eles foram uma bênção juntos, fizeram muita coisa boa juntos, mas chegou o momento, né, de se separar. Um não concordou com a opinião de um, tudo bem. Um queria levar João, o outro não queria levar, tudo bem. E cada um seguiu seu rumo, cada um continuou trabalhando para Deus, né? Cada um continuou trabalhando, um foi pro lado e um foi pro outro. E foi bom, né? Porque em vez de estar agora a pregação num canto só, né, eles se espalharam, né? Temos pregações boas agora, temos a palavra sendo espalhada.
em 2 lugares diferentes, mas eles se separaram, Paulo e Barnabé, né? Cada um foi para um canto, né? Paulo, ele levou consigo, Paulo levou com ele Silas, olha aí, né? Paulo escolheu Silas para ir com ele, beleza? E Barnabé levou João, né? Que foi o motivo da discussão que ele queria levar, beleza? Pronto, recapitulado, agora sim, vamos fazer a leitura de Atos capítulo 16. Paulo leva Timóteo, olha aí, também mais uma pessoa aí acompanhando Paulo nessa separação, nessas viagens, né, que ele ia fazer. Então Paulo leva Timóteo, olha aí, a gente vai descobrir aí Timóteo, versículo 1, pessoal. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, olha aí, filho de uma judia, crente, mas de um pai grego. Olha que interessante, você sabia disso? Você sabia que Timóteo, o pai dele era grego? Olha aí, né, pessoal? Uma informação importante, né? Como eu falei, a gente às vezes vai lendo rápido, vai lendo na correria e não presta atenção nesses detalhes, né, que são bem legais, são bem interessantes. Aqui, ó, Timóteo, né? Timóteo, ele era filho, né? Ele era, a mãe dele era judia, mas o pai era grego. Olha que interessante, o pai, ele era grego e ele estava lá na cidade de Listra, não foi isso? Ó, na cidade de Listra teve Derbe, né? Paulo passou por Derbe e passou por Listra e lá ele encontrou, né? Conheceu, né? Esse amado irmão Timóteo, beleza? Ó, os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Olha aí, mais uma cidade aí apareceu, né? Icônio, e eles davam bom testemunho de Timóteo. Timóteo já era uma boa referência lá nessas cidades. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso, olha aí, pessoal, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Tá vendo aí, pessoal? Então isso faz parte, não tem a ver, mas ao mesmo tempo está relacionado, né, àquela recomendação de Tiago que a gente viu na sexta-feira. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, por que Timóteo foi circuncidado? Tá, pessoal? Não é obrigado ser circuncidado. Para ser salvo, né, pessoal? A gente não precisa seguir a lei de Moisés. Nenhum judeu precisa seguir a lei de Moisés, muito menos os gentios. Tá, pessoal? Não precisa ser circuncidado, mas ele deixa claro aí, por causa de quem? De novo, pelo mesmo motivo. Né? Aquelas recomendações de Tiago é o mesmo motivo, tá certo, pessoal? Qual é a recomendação? Tá perto de um judeu? Né? Tem muita gente judeu, você vai estar lá trabalhando, vai estar nas sinagogas, né, pessoal? Vai estar no lugar que tem muito judeu, você quer alcançar os judeus também. Então, para evitar problema, né, para evitar, né, discussão, para que eles não fiquem escandalizados, né? O pai de Timóteo já era grego, já era uma coisa meio assim, né? Já era uma coisa meio assim que eles também não viam com bons olhos, né, pessoal? Uma judia se casando com um grego. Então tudo isso é para quê? É para facilitar a convivência, né? Para ganhar os judeus. Então isso era um artifício, né, pessoal? Para respeitar os judeus, para ganhar os judeus, né? Para não escandalizar os judeus, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver com salvação. Nem que Jesus mandou, nem que não Jesus mandou. Isso é pra gente estratégias, né? Pra gente conviver bem. Precisamos conviver bem, né? Uns com os outros. Precisamos se importar. O nosso objetivo maior é ganhar o irmão, não é verdade? A gente quer ganhar o irmão, a gente quer ganhar as pessoas para Cristo, a gente quer ganhar as pessoas para o reino. Então, se para isso eu preciso deixar de comer algo, se eu preciso deixar de vestir algo, se eu preciso fazer alguma coisa, então faça. Né, pessoal, faça. Isso não vai te fazer, né, ser salvo ou não ser salvo, merecedor da salvação ou não. Isso não tem nada a ver, tá certo, pessoal? Mas a gente precisa fazer isso muitas vezes, né, em respeito e como estratégia, né, muitas vezes com as pessoas ao nosso redor. Beleza? Então, olha aí, ele circuncidou, olha aí, Timóteo, né, para você anotar aí nos seus registros, né, um conhecimento legal pra gente hoje. Timóteo, ele foi circuncidado, né, por causa dos judeus, como eu falei, por causa dos judeus, eles sempre tinham essa recomendação e esse cuidado, tá certo? Muito possivelmente, se eles fossem para algum lugar que não tinha judeu, né, que não tinha problema com os judeus, eles não precisavam fazer isso, tá certo, pessoal? Mas eles tinham sempre essa sensibilidade de fazer, né, para não escandalizar e também para, né, facilitar aí a convivência. Já tinha tanta gente de oposição, né, pessoal? Já tinha tanta perseguição, tanto problema com outros povos, né? Então vamos reduzir ao máximo, né? Não queremos problemas com os judeus e aí era por isso que eles faziam, beleza? Versículo 4. Ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia
aumentavam em número. E estava crescendo, né, pessoal? Estava crescendo. A gente vê aí o início da igreja no livro de Atos, mas não somente o início, como a expansão. A igreja crescendo cada vez mais, a igreja aprendendo, a igreja resolvendo problemas, a igreja, né, aprendendo como lidar com certas situações, né, pessoal? Orando a Deus, conversando com Deus, chegando a decisões. E olha que interessante, aqui ele fala também, ó, aonde eles chegavam, né, pessoal? Das cidades que eles passavam. Qual era a recomendação? A que foi decidida pelos apóstolos, né? O que foi decidido lá na sede, né? Lá na matriz, né, pessoal? Era de lá. Os presbíteros estavam lá, tá certo? Então eles respeitavam as decisões que vinham de lá. Mais uma vez, para quê? Para a gente preservar a unidade, né? Para que todo mundo tenha um modo de pensar, para que todo mundo siga igual, né, pessoal? Então, ó, o que foi decidido lá em Jerusalém, a gente faz aqui também. A gente vai fazendo e aí a gente vai se tornando uma igreja só, uma mesma coisa, tá certo, pessoal? Com relação a essas questões, beleza? Muito legal. E o versículo 5, né, pessoal? Maravilhoso ver a igreja crescendo, a igreja se espalhando cada vez mais, aumentando em número, né? Aumentando em número aí o número dos cristãos, das pessoas seguindo a Cristo. E eu sempre gosto de lembrar também que a palavra chegou até nós, tá, pessoal? A gente vê o trabalho muito legal de Paulo, de Timóteo, de Barnabé, de Pedro, né, pessoal? Muita gente aí trabalhou, os apóstolos de uma forma geral, mas lembre-se sempre que o evangelho só se espalhou porque era grande a quantidade de pessoas. Não foram só os apóstolos que espalharam a palavra, não, tá, pessoal? Esse grande número de pessoas que tinha em cada cidade, né, eles espalhavam a mensagem também. Tá certo? A igreja só cresceu assim em número, tá certo? Só se espalhou por toda aquela região, porque não era só por causa de Paulo, não, tá certo, pessoal? Paulo iniciava, Pedro iniciava, mas ó, um ia passando pro outro, né? Um padeiro falava pro ferreiro, o ferreiro falava pro artesão, o artesão falava pro pescador e assim ia crescendo, tá, pessoal? Então lembra sempre que foi todo um trabalho de muita gente espalhando a palavra de Deus, me lembrando que é meu trabalho também. É nosso trabalho também levar a palavra, espalhar a palavra. Não fica só esperando o pastor, o presbítero, né, o evangelista, não. Né? A igreja cresceu nessa época porque muita gente espalhou também a palavra e a gente precisa também fazer a mesma coisa, continuar o trabalho aí desses irmãos, beleza? Então vamos lá, vamos ver uma visão aí, uma visão em Troade. Quem será que teve essa visão? Deixa eu tomar aqui um golão, mais um golão aqui, ó. Vai tomando aí também seu café, vai deixando o seu like, tá, pessoal? Se você gosta de ler a Bíblia aqui com a gente, se você gosta de fazer essas leituras, deixa seu like, né? Deixa o YouTube saber que você gosta, para que mais pessoas venham também ler com a gente, ó. Golão. Beleza, golão caprichado, vamos lá. Versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, olha aí, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante, né, pessoal? E o Espírito Santo vai direcionando. É lindo isso, né? Ao mesmo tempo é lindo, né? É curioso, né? Mas também é lindo. O Espírito Santo, ele impediu, olha que interessante, ele impediu que o evangelho fosse pregado na província da Ásia. Tá, pessoal? Por algum motivo, né? A gente não sabe. E aí é que parte a confiança, aí é que parte o direcionamento. Não preciso ficar questionando. Eu não preciso ficar dizendo, Senhor, por que não pregar ali? Né? Por que será que eu não vou pregar ali? Não, mas eu quero pregar ali. Eu acho que é legal pregar ali. Não, né, pessoal? Não devemos fazer isso. Devemos ser orientados e seguir o Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz para não pregar ali, não pregue, ponto. Ele sabe o que é melhor. Confie que ele sabe o que é melhor. Não fique questionando, não fique perguntando. E se ele mandar você pregar em tal lugar, vá para tal lugar. Não fique pensando também, por que tal lugar? Ali não é bom, ali eu não acho legal, ali não. A gente precisa entregar. Ser direcionado, totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Com certeza ele sabe muito melhor do que a gente. Deus sabe melhor muito com a gente. Ele vai mandar a gente nos lugares certos, né, para as pessoas certas, tá, pessoal? Então, se por algum motivo, né, não era para pregar na Ásia, não pregue na Ásia. Eles não foram, né? Eles foram impedidos, né? Veja o que ele diz aí, né? Fomos impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Isso é um lembrete também importante para mim. Vou até marcar o versículo 6, tá, pessoal? Que eu não tinha marcado aqui, ó. Vou marcar o versículo 6. É importante lembrar que nem tudo que parece ser bom, nem tudo que eu acho que é bom,
tá certo, pessoal? É a vontade de Deus. Muitas vezes a gente age assim, né? É claro que Deus quer que eu pregue para fulano. É claro que Deus quer que a gente faça uma igreja. É claro que Deus quer que a gente pregue a palavra. É claro que Deus quer que eu distribua panfleto. Não, nunca é claro, tá, pessoal? Não é claro assim não, né? Ouça a palavra de Deus, ore, né? Ore, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, tá certo? Não fique achando com certeza. Não, Deus sabe, né? Quando você diz com certeza ele quer, quem está dizendo é você, quem está afirmando é você, né? E muitas vezes o plano de Deus não é como a gente quer, não é como a gente imagina, né? Muitas vezes não é, né? Eu acho que na grande maioria das vezes não é, tá, pessoal? Então a gente vê vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que estavam bem intencionadas, que queriam fazer alguma coisa, mas Deus disse não, agora não, eu quero ali. Então vamos seguir o direcionamento do Espírito sempre. Nunca tome uma decisão baseada na sua cabeça, porque eu acho que é bom, Deus vai gostar, com certeza Deus vai gostar. Nunca assuma isso, tá, pessoal? É perigoso assumir isso aí. Então é mais uma lição pra gente nessa leitura de hoje. Então eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia e chegando então perto da Mísia, olha aí, versículo 7, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu também. Olha aí, ó, mais um lugar aí, ó, o Espírito de Jesus falando agora, tá vendo aí, ó? Também não permitiu. Então tinha que seguir o direcionamento, tá, pessoal? Podia ser que mais na frente eles fossem, mas naquele momento, naquela hora, não vá por ali, tá certo? Então eles foram impedidos aí de chegar nessa região. Então, ó, versículo 8, tendo contornado a Mísia, foram a Troade, mais uma cidade, mais um lugar. Já falei aqui também, se você achar legal, né, pessoal? Pega um mapinha daquela época, né? Vai no Google, pega um mapinha que é bem legal você ir acompanhando aí, ver esse contorno que eles fizeram, né? Eu acho que ajuda. Tem gente que é mais visual, né? Tem gente que aprende mais, tem gente que absorve mais quando tá vendo, né? Quando tá vendo realmente. Então, eu sei que, né, para algumas coisas eu sou assim também, eu gosto de ver, tá, pessoal? Então, é legal. Nesse livro, nessa leitura de Atos, você tá com um mapinha aí dessa região para você ver exatamente o caminho, né, que eles vão traçando. Tá certo, pessoal? E aí, muitas bíblias, né, hoje em dia já vem com esses mapas, tá certo? Muitas bíblias físicas aí, bíblias de estudo, quase todas já vêm com esses mapinhas aí, mas também é fácil de achar no Google, beleza? Então, ó, contornando a Mísia, foram para Troade, e no versículo 9, ó, à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajudem-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha aí, né, pessoal? Então, Paulo teve essa visão. Era uma das formas, né, que eles tinham direcionamento do Espírito Santo. Era assim que eles tinham certeza. E o Espírito Santo ia guiando, né, para onde ir, o local que ir, pregar a palavra na ordem correta, né, que Deus queria. Uma dessas formas era essas visões que chegava aí para os apóstolos. Dessa vez chegou para Paulo, né? Paulo teve essa visão desse homem em pé, rogando, dizendo, né? Venha nos ajudar, e Paulo na hora, opa, vamos lá, vamos para a Macedônia, tá certo, pessoal? E hoje, Daniel, hoje a gente pode continuar orando, né? Como eu falei, a gente precisa se dispor. Primeiramente, eu preciso ter um coração disposto a pregar, eu preciso ter um coração aberto, disponível a Deus. E aí Deus ele vai te mostrar, com certeza Deus vai te mostrar o lugar que você deve pregar, as pessoas que você deve pregar, a mesma coisa. Deus vai te direcionar, fique atento, tá certo? Eu não sei se hoje a gente vai ter uma visão, né, feito eles tiveram, talvez tenha, tá certo, pessoal? Mas não fica esperando uma visão, né? Não fica esperando, Daniel, quando Deus me mostrar a visão, não. Muitas vezes Deus vai mostrando, muitas vezes ele vai direcionando você, né, através da oração, através do Espírito, a gente vai percebendo e vamos entendendo e assim vamos sendo usados também por Deus. E a gente precisa detectar. Muitas vezes a gente já está no lugar, muitas vezes a gente já está com a pessoa onde deveria estar, né? Muitas vezes a gente já está no canto que, ó, Deus quer você ali, né? Talvez você já esteja, mas a gente precisa detectar isso. Às vezes a gente fica dizendo, eu queria ir para tal lugar, eu queria que Deus me mandasse para tal lugar, mas você já está no lugar que deveria estar,
que Deus quer que você trabalhe aí, onde você está, mas às vezes a gente passa despercebido, porque não ora, porque não busca essa informação. A gente muitas vezes, né, fica esperando uma visão de Deus, não fica esperando, pode ser que você já esteja onde você deve estar, você só precisa começar a trabalhar, né? Começar a fazer, beleza? Muito bom, né, pessoal? 10 versículos já foram, vamos ver agora Paulo em Filipos, olha aí, Filipos, olha aí, quem lembra aí da igreja, né, dos filipenses, né, pessoal? Já tô lembrando aqui, ó, a conversão de Lídia, deixa eu tomar mais um golão aqui no café, vamos ver Paulo chegando aí em Filipos. Golão aqui no café, vamos embora, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente, né, para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então você vai também pegando informações aí, tá certo, pessoal? Que muitas vezes as informações das igrejas não estão nas cartas, tá, pessoal? Por exemplo, olha aí, a igreja em Filipos, né? Temos uma carta, né, aos filipenses, né, pessoal? A gente conhece bem aí a carta aos filipenses, mas tem alguns detalhes da igreja, né, dos filipenses que não tá lá na carta dos filipenses, tá certo? Tá aqui, ó, no livro de Atos. Então veja um detalhe interessante, né? Lá em Filipos, né? Filipos era uma colônia romana, beleza? Então era uma colônia romana e isso muitas vezes influenciava aí as coisas que Paulo escreveu lá na carta aos filipenses, tá certo? Então muitas as igrejas aí que a gente conhece, de Gálatas, né? Tudinho a gente vê nesse livro de Atos essas informações, tá certo? Então eles chegaram lá em Filipos, beleza? Era uma colônia romana, eles passaram alguns dias lá, né, pessoal? E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-se, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Olha que interessante, mais uma curiosidade que eu fico vendo aqui é que dessa vez eles não estão na sinagoga, né? Era muito comum em lugares, né, pessoal, eles chegarem numa cidade e irem pregar, falar nas sinagogas, né, dos judeus. Aqui não, aqui eles foram para beira do rio, não é interessante, né? Olha que detalhe, tá certo? Eles começaram lá a falar lá em Filipos, também é uma informação que não tem lá na carta aos filipenses, tá, pessoal? Então eles começaram a pregar, começaram a se reunir na beira do rio, né, junto com as mulheres, né? Olha aí, as mulheres estavam lá, eles viram lá um negócio, né, uma reunião, né? Parecia ser alguma coisa de oração e eles foram até lá. Olha aí, mais uma curiosidade legal, tá certo, pessoal? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha aí, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Uma bênção, hein, pessoal? Esse versículo 14 aí é uma bênção, já tinha marcado ele aí, tá, pessoal? Essa mulher chamada Lídia, e eu vejo a descrição dela também muito parecida, me lembra muito a descrição que a gente tem lá de Cornélio. Lembra de Cornélio quando a gente leu Atos 10? Né, pessoal? Cornélio também era um homem temente a Deus. Geralmente começa assim, tá, pessoal? Geralmente a frase começa assim, ele era temente a Deus, tá, pessoal? Alguém temente a Deus. Então alguém temente a Deus está buscando a Deus. Alguém temente a Deus, Deus vai abrir o coração. Alguém temente a Deus, né, Deus vai mandar pessoas até elas, tá, pessoal? Então, como eu já falei, tem muitas pessoas ainda hoje tementes a Deus. Ainda hoje, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão com o coração aberto, só esperando chegar alguém para levar a mensagem. Ainda hoje temos pessoas assim, feito Cornélio, feito Eunuco, e agora essa mulher temente a Deus, vendedora de púrpura, tá certo, pessoal? Ela escutava, né? Escutava lá as pregações, a mensagem lá de Paulo, e Deus fez o quê? Deus abriu mais, né? Deus abriu o coração dela, né, para que ela estivesse atenta, olha aí, ao que Paulo dizia. É lindo demais, né, pessoal? Quando a gente vê que Deus ele age assim. Deus ele age assim. Deus ele tem as pessoas, os seus enviados, né? E ele faz as pessoas que precisam, né, ouvir os enviados, né? Deus ele vai promovendo esses encontros, como eu já falei, né? É assim que Deus trabalha, é assim que o reino de Deus é. Pessoas aqui falando e Deus mandando, né? Deus abrindo o coração das pessoas para que elas fiquem atentas ao que eles estão falando, tá, pessoal? Então é assim que funciona. É assim, é por isso que eu digo, não se preocupe. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem receio de falar.
Às vezes a gente não sabe o que falar, não se preocupe, só fale, só divulgue, só chame, só convide, não tenha medo, tá, pessoal? Porque Deus vai mandar pessoas, as pessoas que têm que ouvir, as pessoas que estão precisando, as pessoas temente a Deus, Deus vai mandar, Deus vai abrir o coração, né? As pessoas vão ficar atentas, quem tiver de ser será, não fique preocupado com isso, tá certo, pessoal? Não fique, que Deus está trabalhando no coração de cada um. Isso não é o nosso trabalho, né? O trabalho é de Deus. Deus já está trabalhando nisso. Nosso trabalho é falar, é divulgar, de olhar o coração, né, de promover esses encontros é Deus, tá, pessoal? Então, isso me dá um conforto muito grande, né? Isso me dá um alívio muito grande, porque eu sei, ó, que Deus vai mandar. O meu trabalho é mais fácil. O meu trabalho é mais fácil do que às vezes a gente imagina. Tá vendo aí, ó? E ela ficou atenta, olha aí, ela ficou atenta ao que Paulo dizia. E no versículo 15 diz, ó, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Olha aí, né, pessoal? Nos constrangeu, ou seja, ela realmente queria, né? Ela fez de tudo, né? Constranger é nesse sentido, tá, pessoal? Quando você constrange alguém é porque você faz de tudo, né? Você deixa a pessoa sem saída, né? Vamos dizer assim. Constranger é isso, tá, pessoal? É você deixar alguém sem saída, não tem desculpa, não tem como, né? Você tem que ir, tá, pessoal? É até uma palavrinha, vou até abrir um parênteses aqui, ó. É até uma palavrinha que eu vejo até algumas pessoas usando de maneira equivocada, o constranger, né? Porque hoje a gente só associa com vergonha, né? A gente só associa constrangimento à vergonha, mas constrangimento não é só questão de vergonha, é questão de te empurrar, né? O constranger é te empurrar, é te levar a fazer algo, tá, pessoal? Então, uma dica aí legal, aproveitando aí essa passagem para mostrar isso a vocês, uma coisa que eu aprendi recentemente também, tá? Aprendi recentemente. Antes eu só pensava que constranger era essa questão da vergonha, eu tô constrangido, né? Não, o constranger é você levar a pessoa a fazer alguma coisa. Se você constrange alguém a fazer algo, tá, pessoal? Então, esse é o real significado da palavra, o que me lembra aquele versículo lá que diz assim, o amor de Cristo, lembra? Acho que se eu falar aqui, você completa aí pra mim, né? A gente já sabe, né? O amor de Cristo nos constrange, não é isso? Nos constrange. É nesse sentido. Não é porque o amor de Cristo nos envergonha, não. Até é também, né? Até encaixa, né, pessoal? Porque realmente o amor de Deus é maravilhoso. Mas não é nesse ponto que ele quis falar. O amor de Cristo nos constrange é no sentido que ele nos leva a fazer algo. É que ele nos impulsiona a fazer algo, que a gente fica sem saída. Né? Quando a gente vê o amor de Cristo, o que é que nos resta? Né? É fazer o que ele fez também, né, pessoal? Então, o constrangimento é nesse sentido aí, tá, pessoal? É de fazer você, levar você a fazer alguma coisa. E aí essa mulher, né, ela foi batizada, olha que lindo, né? Ela foi batizada, toda a sua casa foi batizada, não é, pessoal? E ela constrangeu Paulo a ficarem na casa dela. Ela queria muito, né, que eles ficassem na casa dela, né? E se ela constrangeu, eles devem ter ficado, né, pessoal? Muito legal aí essas histórias de Atos, muito bom vendo as pessoas se convertendo, né, e dando glória a Deus, né, abrindo a sua casa. Beleza, pessoal? Versículo 16. Deixa eu tomar aqui mais um golão, que a leitura tá boa hoje, hein? Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, olha aí, de novo aquele lugar, ó, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava lucro aos seus donos. Olha aí, aos seus donos, tá, pessoal? Então essa mulher aí era meio que uma escrava, né? Era meio que uma escrava. Aí se ela tinha um dono, né? Se ela tinha um dono, então os donos usavam ela para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro com essas adivinhações que ela fazia. Ou seja, era uma mulher que estava sendo usada, né? Ela tinha esse espírito aí adivinhador, né? Isso, ó, possuía um espírito adivinhador e estava sendo explorada pelos seus donos. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha que interessante, né? A mulher com esse espírito adivinhador, né? Ajudando aí eu dizendo, ó, esses homens são servos, né? O espírito, né, pessoal? O espírito que estava dentro dela, né? Esse espírito aí adivinhador, exaltando e proclamando os servos aí do Deus Altíssimo, dizendo que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Muito lindo, hein? Muito linda essa frase aí, né? Vou até ler de novo, ó. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando a vocês o caminho
da salvação. Que interessante, né, pessoal? Que interessante aí. Como você vê, isso sempre acontece, né? Quando a gente vê passagens que tem espírito nas pessoas, as pessoas, esses espíritos sempre reconhecem, né? Quando Jesus está, eles sempre reconhecem quando o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus está próximo. É interessante, né? Por mais que seja um espírito adivinhador, um espírito imundo, o espírito do mal, não importa, né, pessoal? Todos os espíritos, qualquer um, reconhecem quando o Espírito Santo está perto, quando Jesus está perto. É um fato interessante aí. Não sei se você já tinha percebido isso também. Então veja, até o Espírito estava nela, reconheceu que eles eram homens de Deus e que eles estavam proclamando o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo não gostou, né, pessoal? Paulo disse, tá bom, né? Voltando-se a ela, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. É bem curioso, né, pessoal? Bem curioso essa passagem. O que é que você acha aí dessa passagem? Eu achei bem curiosa essa passagem. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que foi que você achou dessa passagem, né, pessoal? Pra mim era uma coisa boa, né? Olha que interessante. Pra mim era uma coisa boa. A mulher tava com um espírito. Eu acho que esse espírito não era legal, tá, pessoal? Eu acho que o espírito em si não era legal, mas ele acabou fazendo algo que pra mim era bom. Na minha visão era bom, né? Ela estava lá. Ouçam o que eles estão dizendo. Eles são servos. Estava dando crédito, né? Ela estava dando crédito a eles, né? Ouçam o que eles estão dizendo. Eles são servos de Deus. Eles estão falando, anunciando o caminho da salvação, sendo que isso de alguma forma irritou Paulo, né? Paulo não era muito, né, pessoal? Ele não gostou muito assim. 1 dia, 2 dias, beleza. Mas isso se repetiu por muitos dias, né? E Paulo, ele não gostou, se indignou, diz aí, ó. E ele disse, né? Ordenou ao Espírito que saísse dela e na mesma hora, né, o Espírito saiu. Interessante, né? Paulo não estava gostando dessa propaganda, não. A propaganda é legal, né, pessoal? Achei legal aí a propaganda dessa mulher, mas Paulo não gostou, né? Na verdade, eu acho que acabou atrapalhando, né? Talvez estivesse até atrapalhando. E foi uma coisa boa que ele fez para a mulher em si, né, pessoal? Lembra que a mulher, ela era explorada, né? A mulher dava lucro aí aos seus donos, né? Com isso ele libertou a mulher, né? Foi uma coisa boa, né, que ele fez. Mas interessante que ele não gostou aí dessa propaganda e, né, depois de alguns dias ele se indignou e livrou, né? Acabou livrando essa mulher desse espírito. Interessante. Vamos lá, vamos continuar. Bom demais a leitura, versículo 19, pessoal. Quando os donos da jovem, olha aí, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, olha aí, não gostaram, né? Claro que não gostaram, né? Ó, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Olha aí, eles não gostaram, né? Claro, né, pessoal? Perderam a fonte de lucro, né? Eles exploravam a mulher dava dinheiro aí com as adivinhações que ela fazia. Eles não estavam preocupados com a mulher, né, pessoal? E aí eles arrastaram, né, Paulo e Silas, porque foram eles, né, que estavam lá fazendo isso. Versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Olha aí, lembrando, né? Eles estão em Filipos, lembra que era uma colônia romana. Então, é claro que isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Isso aqui era só porque eles estavam pensando, né? Eles perderam o lucro, né? Eles perderam o lucro, mas eles não iam dizer só isso, né? Eles não iam convencer toda a população, né, a se livrar de Paulo e dos apóstolos. Eles não iam, né, convencer ninguém só dizendo, a gente perdeu o lucro, né? Eu acho que a maioria ia dizer, então beleza, te vira aí com teu lucro, né, pessoal? Eles precisavam de argumentos para que mais pessoas se juntassem a eles, né? Então eles começaram a dizer, olha, eles estão pregando costumes, né? Nós somos romanos, né? Não podemos aceitar esses costumes. Nada a ver, tá, pessoal? Nada a ver, mas eles precisavam, né, desse argumento para poder chamar mais pessoas aí na causa deles, né? Versículo 22. Então a multidão se levantou, unida, né, contra eles, né, que era o que eles queriam, né? Unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Olha aí, né, pessoal? Se juntou muita gente. Acho que muita gente nem entendeu o que estava fazendo ali, mas acabou se convencendo, né, com a palavra deles, né, e açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os aos pés deles pelo tronco. Olha aí, né, pessoal? Então, realmente,
o plano, né, o plano dos donos da mulher, né, que perderam o lucro, deu certo, né? Eles convenceram, muita gente se uniu a eles, né? E aí os magistrados, né, pessoal, as pessoas que tinham a autoridade de fazer isso, né, conseguiram convencer os magistrados, levaram açoites, rasgaram as vestes, foram presos, né, com toda a segurança. Veja aí como eles estavam irritados, né? A gente vê aí como eles estavam chateados, irritados, com raiva de Paulo, a ponto de, além de fazer tudo isso, né, colocar numa prisão, meio que naquela época, tá, pessoal? Eu acho que isso era meio que uma prisão de segurança máxima aí, né, pessoal? Porque com toda a segurança e ainda prendendo os pés deles num tronco, tá, pessoal? Isso era uma coisa assim para evitar ao máximo aí eles fugiram. Era uma coisa extremamente segura. Naquela época era uma coisa extremamente segura. Você vê o nível aí, tá certo? Né, do que eles fizeram, né? Eu fico imaginando o tamanho da raiva, né, que eles tinham de Paulo aí por causa disso. Versículo 25. Por volta da meia-noite, olha aí, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Olha que lindo. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Lindo demais, né, pessoal? Esse milagre, né, é um dos milagres que eu acho mais maravilhosos aí do livro de Atos, né? Atos tem alguns milagres, né, pessoal? Mas esse eu acho lindo demais, né? Esse milagre é impressionante. Tá destacado aí já o versículo 25 para mim, mas você pode destacar outro, tá, pessoal? Isso aqui é a minha leitura, né? Os versículos que eu acho mais legais, mas você tem outros, né? Eu sei que você tem alguns que você acha mais legal, que você acha mais interessante. Vai marcando aí também na sua Bíblia e a gente vai juntando aí os versículos, tá, pessoal? Mas esse versículo 25 para mim é muito forte. Não sei para você, mas para mim é muito forte. Deixa eu tomar até um golão pra gente falar desse 25 aí, né, pessoal? Golão aí no café, porque veja, eles levaram açoites, eles foram humilhados, roupas rasgadas, né, pessoal? Foram presos, segurança máxima, pés amarrados no tronco. E o que é que eles estavam fazendo, Daniel? Cantando, orando e cantando louvores a Deus. É impressionante, né, meus irmãos? É impressionante, né, pessoal? Porque diante das dificuldades, né, diante do sofrimento, sabe, a gente muitas vezes não faz isso, né? Não é normal, né, pessoal? Não é normal a gente orar e cantar louvores a Deus. A gente só ora e canta louvores a Deus, né? Quando a gente recebe uma bênção, quando a gente tá feliz, né? Quando tá tudo bem. Mas a gente cantar e orar e cantar louvores a Deus quando a gente leva açoite, quando a gente leva a lapada, né, pessoal? É um exemplo de fé para mim muito forte, muito forte. Para mim, como eu falei, esse milagre aí é sensacional, tá, pessoal? Sempre que eu leio esse milagre, eu preciso cada vez mais aprender mais a olhar para mim, né? Quando eu levo açoite, entre aspas, né? Simbolicamente, né, pessoal? Quando a gente leva açoite dessa vida, quando a gente apanha dessa vida, né? Quando a vida nos faz sofrer, né? Quando a gente é injustiçado, eles foram injustiçados, não foram não? Eles foram injustiçados. Quando a gente é injustiçado, a gente canta a Deus, a gente louva a Deus por isso, a gente ora a Deus ou a gente só reclama, a gente só fica triste, a gente fica se perguntando, será que a gente blasfema? Será que o que é que passa, né, pessoal, na nossa cabeça? Eu acho que essa é uma grande lição para mim. Eu sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando, poxa, eu preciso ser mais assim, sabe? É uma lição forte para mim, eu preciso, né? A gente leva lapadas da vida, né? A gente leva, né, açoites da vida, sabe, pessoal? E a gente precisa, nesses momentos, cantar a Deus, louvar a Deus, confiar a Deus. Veja, é muito surreal para mim o que eles acabaram de passar na prisão, né? E ainda assim cantando, sabe? Com certeza, né, pessoal? Cantar e orar, você não vai ver, é muito difícil você ver num hospital, você ver numa prisão, você ver em lugares de sofrimento, é muito difícil, né? E eles fizeram isso. E qual o resultado disso? Um milagre, né? Esse milagre maravilhoso, né? Das portas se abrirem, né? As prisões, né? Tremeu, né, pessoal? Esse terremoto aí sacudiu os alicerces da prisão. Não é à toa, né, pessoal? Não é à toa que vai acontecer. Eu acho que com a gente acontece também. Se eu tiver essa atitude de agradecer, de louvar a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo numa situação dificílima, mesmo se você for injustiçado, mesmo se der tudo errado na sua vida, você cantar a Deus não é normal, né, pessoal? Mas é assim que temos que
É assim que temos que fazer. Como eu falei, cantar quando a gente ganha uma bênção é muito fácil. Isso aí até o mundo faz. O mundo faz, cantar, celebrar, agradecer a Deus quando tá tudo bem. Isso aí é normal, o mundo faz isso. A gente tem que ser a diferença aí, ó. Aí é que é a diferença. É aí que a gente vai se destacar do mundo. É aí que o mundo vai ver, poxa, tem alguma coisa aí. Por que eles estão cantando? Né? Tem alguma coisa, é assim que a gente vai fazer diferença. E olha que interessante quando ele fala aí que os demais companheiros de prisão escutavam. Tenho certeza que para os companheiros de prisão que escutaram, também eles pensaram algo assim. Como assim eles estão cantando a Deus, né? Como assim eles estão louvando a Deus se eles estão aqui na prisão com a gente? Né? Isso impacta, pessoal. Isso impacta. Esse exemplo impacta. Né? Esse exemplo de fé impacta mais do que qualquer pregação, do que qualquer estudo, do que qualquer coisa. Sabe, pessoal? E é assim que a gente vai evangelizando, mostrando que somos diferentes. Essa é a diferença. Cantar quando a gente ganha qualquer coisa, isso aí, ó, ninguém se surpreende. Não chama a atenção de ninguém, mas isso chama. Isso vai chamar a atenção das pessoas, aonde você estiver, que você fizer isso, vai chamar a atenção. Né, pessoal? Muito bom. Esse versículo 25 para mim é a chave aí, né, que eu preciso aprender cada vez mais. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Então, ó, sobreveio o terremoto, sacudiu os alicerces, as portas se abriram e as correntes, olha aí, de todos os presos, inclusive, hein? Não foi só Paulo não, hein? Todos os presos se soltaram. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando-o da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se. Tá vendo aí, pessoal? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Tá vendo? Ele se prostrou, né? Ele disse, meu Deus, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Não é, pessoal? Olha que interessante. Ele iria se matar. Imagina, um carcereiro que era responsável pelos presos, acorda e vê tudo aberto. Tudo aberto. Ele ia morrer, né, pessoal? Ele ia morrer, com certeza. Né? Num cenário normal, um carcereiro que deixa um preso fugir, naquela época, pessoal, era morte certa. Era morte certa. Um preso fugir, um carcereiro deixar isso acontecer. Imagina você deixar todos, né? Imagina aí, todos os presos. Então, quando ele viu todas as portas abertas, ele ia se matar. Ele disse, caramba, o que foi que houve? O que foi que houve? E o que foi que chamou a atenção dele, né, pessoal? O que foi que chamou a atenção? O que foi que fez ele se prostrar? O que foi que fez ele ficar mais atônito, né, pessoal? Foi o fato deles não fugirem. O fato deles não... Tava todo mundo lá. Tava todo mundo lá e ele disse, meu Deus, o que é isso? Como assim vocês não fugiram? De novo, né? Como assim vocês não fugiram? Como assim vocês estão aqui ainda? Não é, pessoal? Veja que interessante, né? Então foi isso que chamou a atenção do carcereiro. Mais uma vez, é a diferença. É você fazer diferente. É você fazer diferente. É isso que chama a atenção do mundo, tá, pessoal? É por isso que a gente tem que ser a diferença. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo, trêmulo, né? Prostrou-se diante de Paulo, né? E depois, trazendo para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Tá, pessoal? É muito legal, né? É muito legal essa frase. Dá a entender, eu não sei, tá? Vocês podem me ajudar aqui nos comentários, mas dá a entender que esse carcereiro, ele já ouvia falar alguma coisa, ele já entendia, né? Dá a entender, não fica claro, né, o texto, mas eu acho que ele já ouvia os ensinamentos, tá, pessoal? Ele já ouvia, né? Naquela época, né, os ensinamentos de Paulo, aonde eles chegavam, se espalhava pelas cidades, então era muito fácil. Eu acho que era bem provável que esse carcereiro já tinha ouvido falar os ensinamentos de Jesus, já tinha ouvido falar os ensinamentos de Paulo, mas ele, né, assim, deixou para lá, né? Tava só cumprindo, né, o seu trabalho. Era carcereiro, tinha que guardar, beleza. Mas quando ele viu isso, ele disse, caramba, se eu tinha alguma dúvida, né? Se eu tinha alguma dúvida, realmente esses homens são de Deus. Quando ele viu isso acontecer, quando ele viu esse milagre, quando ele viu que ninguém fugiu, né, pessoal, ele caiu a ficha, ele disse, poxa, esses homens realmente são de Deus. O que eles falavam aí, lá, né, por fora, eles estavam certos. Né? Quem prendeu eles que estava errado. Né? Ele chegou a essa conclusão e a gente vê muito isso na Bíblia também. Né? A gente vê muito isso, pessoas reconhecendo. Né? Quando Jesus morreu, quem lembra aí? Quando Jesus morreu, também um soldado, não foi? Um centurião também
quando Jesus morreu, olhou para Jesus e reconheceu, poxa, esse verdadeiramente era Filho de Deus. Ele também já tinha ouvido falar, tá vendo aí, ó? Ele também já tinha ouvido a pregação, mas estava lá, estava incrédulo, né, pessoal? Precisou Jesus morrer para que ele reconhecesse. Agora a mesma coisa, ó, precisou acontecer isso, né? Eu acho que ele já vinha pensando, já vinha estudando, e aí precisou acontecer isso para o carcereiro dizer, poxa, agora sim, agora eu não tenho mais dúvida. Se eu tinha dúvida que eles eram de Deus, agora eu não tenho mais, né, pessoal? Interessante. Ele perguntou, senhores, né, o que é que eu devo fazer, né, para ser salvo? Agora eu entendo, agora eu acredito, vocês estão certos, né? Quem colocou vocês aqui é que estão errados, né, pessoal? Interessante, mas veja, é a diferença que a gente precisa fazer, né? Se eles tivessem fugido, se eles tivessem correndo, se eles tivessem saído correndo, as portas se abriram, vamos fugir. Se eles tivessem feito o que todo mundo faz, esse carcereiro, ele não ia acreditar, ele não ia ligar para nada, ele ia ficar desesperado, ele ia se matar, né, pessoal? Ele nunca ia reconhecer o poder de Deus, ele nunca ia reconhecer Jesus Cristo se eles tivessem feito o que todo mundo faz, que era fugir. Eles ficaram e alcançou esse carcereiro, mais uma alma aí para Deus, né, pessoal? Que lindo, que lindo. Eu acho que a grande lição para a gente é essa: faça a diferença, seja diferente, não faça o que o mundo faz, porque isso é que vai chamar as pessoas, beleza? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Bem famoso, né, esse versículo. É só isso que a gente precisa fazer, crer no Senhor Jesus e você será salvo, você e quem mais? E toda a sua casa, né? Bem famoso aí esse versículo, né, pessoal? E a instrução que a gente tem que dar, é só isso que a gente precisa fazer, creia em Jesus Cristo, acredite, dê crédito a Ele, ouça as palavras de Jesus que você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Olha aí, né, pessoal? Mais pessoas. Não foi só o carcereiro, mais pessoas também. Tá vendo? Se eles tivessem fugido, se eles estivessem reclamando na prisão, se eles não estivessem cantando na prisão, olha aí quantas pessoas, né? Então o carcereiro foi alcançado, a toda a sua casa também foi. Olha aí, ó, versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. De novo, né, um ponto aí para o batismo, né, pessoal? Sempre a gente vê isso, batismo. Todo canto em Atos é batismo. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Tá, pessoal? Lindo demais, né? Lindo demais, né? A gente vê já não somente a conversão do carcereiro, ele e toda a sua casa, como ele já agindo, né? Ele já mostrando a sua fé, já mostrando que ele se arrependeu, ele foi lá, curou das feridas, deu-lhes de comer, não é, pessoal? Cuidou deles, tá, pessoal? Então ele já mostrou ali arrependimento, ele já mostrou, né, que estava do lado errado, né, pessoal? Já começou. Eu também lembro, né, de Cornélio, eu lembro das pessoas que diziam, olha, né, se eu creio em Jesus e se eu fiz algo de errado, eu vou restituir, né? Eu vou mudar. A verdadeira conversão, né, pessoal? O verdadeiro arrependimento, ele é mostrado assim, com obras, né, com coisas práticas, com mudança de vida, com atitudes. Né? As atitudes mostram realmente, né, se a gente teve de fato um arrependimento ou não, não é verdade? Muito bom, legal demais essa história, merece mais um golão, né, pessoal? Merece, né? Olha aí, golão. Merece também o seu like, hein? Eu acho que também merece o seu like aí, merece o seu curtir, hein? Esse Atos 16 aí merece o seu curtir, porque é muita coisa boa, né? Muito ensinamento pra gente colocar em prática, né, pessoal? Mais uma vez aqui com vocês na leitura da palavra, beleza? Paulo e Silas, então, livres da prisão, versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro, ó: ponha aqueles homens em liberdade. Ó, eles não sabiam, né? Não sabiam que eles já estavam em liberdade, né? Então mandou a ordem para o carcereiro: ponha eles em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: olha aí, ó, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente
e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Olha que interessante, né, pessoal? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados e quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Olha para isso. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, olha lá, lembra de Lídia? Né? E vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Interessante, né, pessoal? Então esse finalzinho aqui acabou, né? Acabou Atos 16. Esse finalzinho é interessante, né, pessoal? Porque, veja, eles fizeram tudo fora da lei. Tudo fora da lei, açoitaram Paulo, sem ter processo, sem ter nada, colocaram na prisão, né, pessoal? Fizeram tudo errado, porque era comum. Naquela época era comum, até hoje, né, pessoal? Infelizmente, até hoje as autoridades, os políticos, né? As autoridades fazem muita coisa errada que a gente nem sabe, né, pessoal? Mas quem sabe e cobra, né? Quem sabe da lei e cobra, eles podem se dar mal. Então, veja, Paulo sabia da lei, né? Por quê? Porque Paulo era cidadão romano. Com essa eles não contavam, né? Com essa eles não contavam. Ele pensava que Paulo era judeu, era só judeu. E, né, e com judeu eles faziam o que eles queriam. Não tava nem aí, né, pessoal? Desobedecia a lei sem problema nenhum, né? Pintava e bordava, né? Como a gente fala aqui. Tá certo, pessoal? Mas Paulo disse, epa, eu sou romano. Eu sou cidadão romano e vocês fizeram tudo isso aqui comigo totalmente fora da lei. Ficaram com medo, né, pessoal? E tentaram soltar Paulo e Silas, né, escondidinho. E Paulo disse, nada disso, venha cá, né, pessoal? Interessante a gente ver aí também como você vê como era cruel, né? Como era cruel a justiça naquela época, como era ruim também, como eles foram injustiçados. Mostrando aqui, confirmando que eles passaram por uma injustiça. Tá, pessoal? E mesmo assim, eles estavam lá cantando e louvando a Deus na prisão. E você, quando sofre uma injustiça, né? Quando você é injustiçado, o que é que você faz? Você canta a Deus, né? Quando você sofre um golpe, hoje não está tão comum na internet, né? Golpe. Quando você sofre um golpe, quando alguém te engana, quando alguém faz uma injustiça, quando você ganha algo que não merece, o que é que você faz? Você louva a Deus? Você canta a Deus? Olha aí, né? Fica essa reflexão pra gente hoje, né, pessoal? Diante de tantas coisas aí boas que a gente aprendeu hoje. Beleza? Muito bom, pessoal. Leitura concluída. Atos 16. Mais um aí pra conta. Vou tomar, ó. Fechar meu café aqui, ó. Fechei. Acabou aqui, né? Acabou o capítulo. Acabou o café, muito bom tomar um cafezinho junto com vocês, né? Junto com a leitura de hoje, né, pessoal? Capítulo abençoado. Coisa boa, né, pessoal? Continuem firme na leitura. Como eu falei, continuem chamando mais pessoas para ler junto com a gente, beleza? Tem mais Atos pela frente, tem mais outros livros também para a gente ler ao longo do ano, beleza? Boa semana para todos nós. Continuem firme e forte. Vamos juntos. Até a próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!